Nós iniciaremos hoje uma nova série de sermões baseada no Sermão do Monte. É uma passagem muito conhecida, é uma passagem muito querida por muitos de nós. E nós vamos iniciar hoje uma jornada no maior sermão da história. O Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como o Messias aguardado, no capítulo 1. Folheie a sua Bíblia aí e veja por alto, depois você pode conferir com um pouquinho mais de calma. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o verdadeiro rei de Israel, no capítulo 2. No capítulo 3, apresenta como o Salvador do mundo. No capítulo 4, fala sobre o Deus homem, o Deus encarnado que age no nosso tempo. No capítulo 4 é onde Jesus é tentado, é onde Jesus começa a pregar, é onde Jesus chama os discípulos, é onde Jesus ensina e cura muitos doentes. É o Deus presente e ativo em nosso meio. E então, finalmente, nós chegamos no capítulo 5, que é o maior registro o registro do maior sermão de Jesus, que provavelmente é uma série de sermões. A maioria dos estudiosos encaram Mateus capítulo 5, 6 e 7 como um retiro que Jesus fez com seus discípulos, para ensiná-los. Martin Lloyd-Jones, um grande teólogo, diz assim: nenhuma porção do Sermão do Monte pode ser realmente compreendida, exceto à luz da sua totalidade. O que ele está dizendo? Que quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós corremos um grande risco de pegar apenas um ponto, um versículo ou um assunto e focar somente naquilo. Mas nenhum assunto, nenhum ponto do Sermão do Monte será compreendido verdadeiramente sem entendermos o Sermão do Monte na sua totalidade. O Sermão do Monte ele foi pregado por Jesus para ensinar-nos não somente o que fazer, mas o que ser. Em tempos de tantas vozes e ensinos, nós iremos nos sentar e aprender e ouvir o Mestre. O título do sermão dessa noite é Ouça a Jesus. E eu quero ler o texto base dessa noite. Mateus capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: até aqui o nosso texto de hoje. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio que é nos reunirmos aqui em Tua casa, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui e, mais do que isso, o Senhor nos chamou para cá. O Senhor atraiu o nosso coração para que hoje estivéssemos reunidos para ouvir o Senhor, para ouvir aquilo que Tu tem para falar. Então, Pai, por favor, por amor ao Teu povo, por misericórdia ao Teu povo, fala conosco. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Amém. Amém. Você se considera uma pessoa distraída? Alguns são tão distraídos que estão olhando para o lado, perguntando para outra pessoa: será que eu sou?
A distração pode nos impedir de perceber coisas maravilhosas ao nosso redor. Diante de tantas belezas, a distração pode fazer com que a gente simplesmente perca o encanto por tantas coisas que nos cercam. Por outro lado, o excesso, o foco exagerado em alguma coisa específica também pode nos privar de experiências realmente belas. Por exemplo, se você está aqui há algum tempo, você já percebeu que aquela luz ali já tem um problema. 2, 3, agora começou 3, só do que eu falei. Mas elas não estão se comportando muito bem no calor. Então, quando elas aquecem, elas começam a piscar. E isso pode ser uma luta para você. Isso pode distrair você um monte. Mas na distração, você pode perder coisas realmente belas que acontecem ao teu redor. Ou você pode focar só na luz piscando. E você vai ficar contando, por enquanto tem 2, daqui a pouco é 3, que eu vou ficar esperando quando vai ser a quarta. O foco exagerado em algumas coisas também pode nos privar de experiências realmente belas. E isso se aplica, é claro, ao culto também. Há uma ilustração, uma metáfora usada de que muitos perdem o bosque por causa de uma árvore. Procuram uma árvore específica e não conseguem enxergar a maravilha de tantas outras árvores ao redor. A exemplo disso, podemos ilustrar com a seguinte frase: muitos perdem o céu por conta de uma nuvem. Tem dificuldade em olhar para o céu e enxergar a beleza da criação ou a beleza num dia nublado. Porque o dia nublado não atende às suas expectativas de um dia ensolarado. Principalmente se nesse calor você está querendo ir para a piscina ou para a praia ou algo do tipo. Alguns perdem a beleza do mar por conta de uma onda. Diante do Sermão do Monte, nós não podemos nos aproximar em busca apenas de uma coisa dentro dele. Porque assim, perderemos toda a sua riqueza. Precisamos entender que mais do que instrução, simplesmente, Jesus nos oferece vida aqui dentro desse sermão. Sendo assim, no sermão de hoje, a introdução do Sermão do Monte, nós veremos 3 movimentos de Jesus antes de considerar todo o conteúdo do seu sermão. 3 movimentos. Em primeiro lugar, Jesus viu. No início do versículo 1, o texto diz: vendo as multidões. Não deixe de acompanhar na sua Bíblia, por favor. Porque nada daquilo que for dito aqui, for declarado aqui, pode ser contrário à Escritura. Você precisa acompanhar na sua Bíblia e entender que isso é a palavra de Deus falando com você. Portanto, ouça Jesus, ouça Deus falando com você através da Escritura. Primeiro movimento de Jesus, que eu quero dar destaque. Jesus viu. O texto diz, vendo as multidões. Após ter sido anunciado por João Batista, o próprio Jesus começou a pregar publicamente e escolheu para ele 12 discípulos que iriam acompanhá-lo de perto, e bem de perto. Quando Jesus chama os seus 12 discípulos, por exemplo, quando ele encontra André e Pedro, logo após Tiago, João, ele não diz assim, viu, das 8 às 12, das 14 às 18, me encontra lá perto do Mar da Galileia que eu vou ensinar umas coisas para vocês. Não, quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz, vem e siga-me. E essa expressão significa nada menos do que abandonar tudo o que se tinha e se tornar aprendiz daquele mestre. Não aprendiz de conteúdo, mas aprendiz de vida. Não apenas receber instrução, mas receber do mestre um estilo, uma vida a ser imitada.
E não apenas na base da aparência, porque o que Jesus faz na vida dos seus discípulos é muito mais do que uma melhora, é muito mais do que uma reforma. Nós precisamos tomar um cuidado quando nós afirmamos que vamos a Deus e a gente melhorou muito. Não, porque eu mudei muito desde que eu fui para a igreja. Sinceramente, isso não faz tanta diferença. Porque pessoas mudadas, pessoas melhores, podem ir para o inferno. Existem muitas pessoas no inferno que melhoraram muito. A única forma de entrarmos no reino dos céus, a única forma de sermos feitos filhos de Deus, é por meio do novo nascimento. É por meio do encontro verdadeiro com Cristo, aonde Ele encontra o nosso coração e não melhora ele simplesmente, mas transforma-o em algo completamente novo, em algo completamente diferente. Não é à toa que Jesus ilustra o seu chamado com tomar a sua cruz. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Não é à toa que o símbolo do batismo cristão, que é a demonstração de fé pública, é você ser imerso, ser imergido na água, então retornar. Isso simboliza a morte para o mundo e a ressurreição em Cristo. É uma outra vida. É uma nova vida. Jesus escolhe, Jesus chama os seus 12 discípulos. E você vai perceber que ali no capítulo 4, Jesus passa por toda a Galileia ensinando, pregando e curando. Havia pessoas de muitos lugares atrás de Jesus. Olha o que diz no capítulo 4, versículos 24 e versículo 25. Você está acompanhando a sua Bíblia, né? Quem trouxe a Bíblia, levanta. Isso. Mais feliz um pouquinho. Isso é um... Foi muito fraco, foi feio até. Isso é um... Isso! É um testemunho. Nós somos um povo da Bíblia. Da palavra de Deus. Versículos 24 e 25 do capítulo 4 diz: notícias sobre ele, sobre Jesus, se espalharam por toda a Síria, transcenderam a região da Galileia. E o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, que era uma região de 10 cidades, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. O problema é que muitos, não poucos, mas muitos, dentre as multidões, não estavam interessados no que o mestre tinha para ensinar, mas eram interesseiros no que ele podia fazer. Quando a gente chegou aqui no culto, quando eu vi o seu Cici, eu já sabia, tinha mandado mensagem para ele durante a semana, sabia desse novo exame que ele tinha feito, do resultado. E eu perguntei para o seu Cici, como é que o senhor está? Ele me disse assim, olha, com Deus eu estou bem. Em nenhum momento ele disse assim para mim, viu, faz uma oração boa aí, para ver se Deus cura esse negócio. Porque não é essa. Não deve ser essa a esperança quando a gente chega diante de Deus. A multidão se aproxima de Deus dessa forma. Apenas interesseiros naquilo que Jesus podia fazer. A multidão, ela não se preocupa em percorrer vários quilômetros desde que receba seu milagre. A multidão, ela não está preocupada em sair daqui de madrugada e fazer uma procissão de 40 quilômetros de joelhos, se for o caso. Desde que lá no final ela receba o seu milagre.
A multidão não está preocupada em pegar e vender tudo que tem, e juntar todo o seu recurso e entregar para uma entidade, entregar para uma igreja, entregar para uma causa ao próximo. Ela não está preocupada em fazer isso desde que receba o seu milagre. Desde que receba aquilo que acredita que Deus prometeu para ela. Desde que o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre céus e terra, curve-se às suas vontades. Essa é a postura da multidão. A multidão não está preocupada em ser dizimista todo mês. A multidão não está preocupada em participar de todos os cultos, de frequentar todos os pequenos grupos, de vir levar à igreja ou fazer seja lá o que for, desde que receba o seu milagre. Agora, se não receber o seu milagre, aí Deus tem um problema com ela. Aí Deus achou uma sarna para se coçar. Porque se tem uma coisa que incomoda, é um cristão, entre aspas, não atendido nas suas expectativas. Porque ele fica bravo com Deus. Só que como ele não pode botar o dedo na cara de Deus, ele bota o dedo na cara das pessoas. E não é só do pastor, é dos irmãos também. Também cheguei lá, seu Ailton me cumprimentou de qualquer jeito. Eu, que estou sempre aqui. Quando nós não somos atendidos em nossa expectativa, é uma boa oportunidade para ficar evidenciado onde está o nosso coração. Então nós não temos problema em fazer sacrifício. A multidão não tem problema em fazer sacrifício ou fazer algo que custe, desde que receba o seu milagre. Desde que receba aquilo que acredita que Deus deve para ela. Mas Jesus sabe muito bem a intenção das pessoas que estão atrás dele. Jesus sabe muito bem que você veio aqui não para passear, mas para ouvir algo dele. Então, se em algum momento o sono te atrapalhar, levanta. Vai tomar uma água, dá uma volta. Mas Jesus sabe muito bem a intenção das pessoas que estão atrás dele. João capítulo 6, versículo 26. Jesus diz a uma multidão que estava correndo atrás dele o seguinte: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ué, mas comer os pães que Jesus tinha feito era provado milagre. O que nós precisamos entender é o que significa sinais maravilhosos, sinais e maravilhas no contexto de João, do Evangelho de João. Há 7 milagres que Jesus realiza no Evangelho de João. A preocupação do Evangelho de João não é citar todos os milagres que Jesus fez, mas é apenas citar 7 para que fique claro que Jesus de fato é Deus. Que aquilo que Jesus fez, só Deus poderia fazer. E um desses milagres foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Você conhece muito bem essa história. Só que o objetivo dos sinais e dos milagres que Jesus realiza, e o objetivo de João ao citar esses milagres, é mostrar que, através desses sinais, Jesus está dizendo às pessoas: eu sou Deus. Eu sou o eu sou. Então, quando Jesus fala aqui em João 6,6, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos. Jesus está dizendo, ainda que vocês tenham enxergado com os olhos, vocês não viram com o coração, vocês não compreenderam com o coração. Vocês não entenderam quem eu sou. Vocês só estão correndo atrás de mim porque vocês querem pão e peixe. Essa é a condenação que Jesus está fazendo às multidões. Leia, em outro momento, João capítulo 6 inteiro. Você vai ver ali Jesus chamando aquela multidão e os seus discípulos a um relacionamento mais profundo. Ele usa, inclusive, a linguagem de comam da minha carne e bebam do meu sangue. Sejam um comigo.
Isso significa muita coisa, mas uma coisa que não significa, ou melhor, duas coisas que não significa, é canibalismo, em primeiro lugar. Não significa que Jesus está dizendo que a gente está dando mordida um no outro. Mas a outra coisa que não significa é um relacionamento superficial com Jesus. Comam da minha carne, bebam do meu sangue, sejam um comigo. Tanto é que ao final do discurso de Jesus, lá do final do capítulo 6 de João, muitos o abandonam. Muitos daqueles que se diziam ser seus discípulos, não os 12, mas os outros que estavam seguindo a Jesus. Muitos abandonam a Jesus. E a justificativa deles para abandonar Jesus é a seguinte: mestre, quem pode suportar tal ensino? Tá, beleza, considerar o Senhor mais ou menos importante. Tá, beleza, eu vou numa quinta-feira no culto de oração a cada 2 meses. Eu venho no domingo sim, no domingo não, para manter a média. Tudo bem, eu entrego parte do meu dinheiro, eu faço qualquer coisa do tipo, mas assim, não me peça tudo. Isso é muito pesado. Quem pode suportar? A expectativa da multidão é que Jesus olhe para a recusa delas e volte atrás. E Jesus diga assim: não, verdade, pesei a mão, né? Ah, foi mal, me passei. Então assim, pode me amar mais ou menos. C.S. Lewis, um grande escritor e teólogo do século passado, ele afirma: Cristo, ele pode ter toda a importância, ou ele pode ter nenhuma importância. O que Cristo não pode ter é uma importância mediana. É ter mais ou menos importância. É o morno que Jesus deseja vomitar da sua boca. Diante da justificativa daquelas pessoas em João 6, de que é muito pesado esse ensino, Jesus olha para os 12, que eram aqueles que tinham abandonado tudo de fato para segui-lo, e diz: vocês também não querem ir com eles? O que Jesus está deixando claro para os 12 e para toda aquela multidão que o acompanhava em João 6, é que o padrão não seria diminuído. Comam da minha carne e bebam do meu sangue. Não é sobre um relacionamento mais ou menos dedicado ao Senhor. Então, quando Jesus está dizendo: vocês estão me seguindo, não porque vocês viram e entenderam o que eu fiz, mas é só porque vocês estão querendo pão para matar as suas necessidades. Quando Jesus vê as pessoas, ele não enxerga simplesmente um aglomerado de gente, mas ele enxerga corações com desejos, com afeições, com sonhos, ambições. Quando Deus olha para nós aqui essa noite, ele não enxerga simplesmente um povo reunido, mas ele enxerga também cada uma das pessoas que fazem parte desse povo reunido. Deus vê você. Você entende isso? Que Deus está olhando para você nesse momento e está vendo o seu coração. Eu não. O seu irmão do lado não. Talvez porque te conhece um pouco mais, pode deduzir algumas coisas que você pensa, dependendo do semblante que você faz. Mas Deus não vê apenas um aglomerado de gente. Ele vê corações com desejos. Diante do olhar de Cristo, irmãos, o nosso coração está sempre escancarado. Jesus viu as multidões. O segundo movimento de Jesus que eu quero dar ênfase aqui é que Jesus parou. Ainda no versículo 1 de Mateus capítulo 5, você está com sua Bíblia aberta, né? Diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Com tanta gente o seguindo com desejos errados, Jesus entende que era a hora de fazer uma parada. Era a hora de dar uma parada.
E você vai perceber esse movimento de Jesus, essa ação de Jesus de parar, em vários momentos nas narrativas do Evangelho, dos 4 Evangelhos. Toda vez que uma multidão se junta ao redor de Jesus, Jesus para. E Jesus dá um jeito de fazer um filtro. Jesus dá um jeito de deixar claro quais são os parâmetros dele. Não é uma parada qualquer, pois toda ação de Jesus tem um propósito. Você entende isso? Toda ação de Jesus tem um propósito. É fato que muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós agonizamos diante de algumas ações de Jesus. Nós até nos magoamos com ele. Nos entristecemos por um momento. Batemos o pé, ou até mesmo como crianças birrentas, nós viramos o rosto para Deus. Mas toda ação de Jesus possui um propósito. Inclusive a ação de parar. Inclusive a ação de não continuar o movimento que ele vinha fazendo antes. Jesus estava percorrendo todas aquelas regiões. E aí ele vê as multidões e decide que é uma hora de parar. Nesse segundo ponto aqui, no segundo movimento de Jesus, eu quero dar ênfase a 3 palavras dentro do versículo 1. Eu estou usando a NVI, aqui talvez você tenha alguma versão diferente, mas você vai perceber que a verdade é a mesma. Pode ser que tenha sido trocado algum termo por um sinônimo. Mas perceba que Jesus subiu, assentou, e então os discípulos aproximaram-se. Jesus parou e ele subiu ao monte e assentou-se. Imagine essa cena. Use a sua imaginação. O lugar aqui que Jesus se assenta, que Jesus para, próximo ao Mar da Galileia, provavelmente ele possuía características de um auditório natural, onde o som se propagava de uma maneira muito boa, porque nós não tínhamos Jesus lá usando um megafone ou um sistema de som como nós temos. É claro que ele precisava impor a sua voz, mas seria realmente impossível pregar para uma multidão em qualquer tipo de espaço. É por isso que o Evangelho de Mateus ele se preocupa em dizer: Jesus subiu ao monte e se assentou. Imagine a cena. Não Jesus subindo lá em cima de um monte alto, mas Jesus subindo em um lugar um pouquinho mais elevado. Uma multidão o seguindo. De repente Jesus muda a rota, sobe um pouco esse monte e senta. Quando Jesus senta, não é para uma pausa, para respirar, para descansar, mas para demonstrar que o que seria dito naquele momento era extremamente importante. Era comum que os rabinos daquela época, os mestres, os professores daquela época, quando iam ensinar, eles se sentassem. Bom para você, ruim para mim, que mudou isso. Porque eu fico 1 hora em pé, você sentado. Mas é como se naquela época era diferente. A pessoa que ensinava, a pessoa que tinha o momento da fala, ela sentada. E não era raro que os ouvintes ficassem em pé, prestando atenção naquilo que estava sendo dito. Então, quando Jesus ele desvia a rota, quando ele sai do caminho, ele sobe ali no pé daquele monte, ele se senta, as pessoas entenderam. Ele vai ensinar alguma coisa. E é por isso que acontece a aproximação dos seus discípulos.
Porque os discípulos de Jesus já estavam caminhando com ele. E quando Jesus parava para ensinar, eles queriam aprender. Então, quando Jesus para e senta, eles vão lá e eles sentam aos pés de Jesus. Eles aproximam-se de Jesus. Não sei se sentam, não sei se permanecem em pé. Quando eu disse aqui, sentam-se aos pés de Jesus, quis fazer uma metáfora. A ideia de que eles aprendem daquilo que Jesus tem para dizer. Daquilo que Jesus tem para ensinar. A multidão, por outro lado, pode ter achado que Jesus cansou. Mas o verdadeiro trabalho iniciaria agora. E aí vem o terceiro movimento de Jesus. No versículo 2. Jesus ensinou. No versículo 2 diz, e ele começou a ensiná-los, dizendo. Algumas traduções mais antigas, algumas Almeidas mais clássicas, vão dizer, e ele abriu a boca e falou-lhes. Parece uma forma repetitiva, redundante de falar. Mas a expressão no hebraico, no grego, perdão, aqui, é uma expressão que traz ênfase. ênfase na fala, ênfase no som proferido da boca de Jesus, formando palavras e frases para que as pessoas ouvissem e entendessem o que ele estava dizendo. Então, por isso que o texto diz que ele começou a ensiná-los dizendo, falando, pregando. Há um simbolismo interessante aqui. Da mesma forma que Moisés subiu a um monte para entregar a lei de Deus ao povo de Israel, no Monte Sinai, Jesus subiu ao monte para ensinar os seus discípulos. A postura corporal de Jesus comunicou muita coisa. Como eu disse, quando Jesus senta, ele está dizendo, prestem atenção. E os discípulos entenderam, tanto é que se aproximaram. Talvez não só os 12, talvez os outros. Mas a multidão, com certeza, permaneceu ali pela volta. Porque quando Jesus senta, ele está comunicando alguma coisa. Jesus poderia ter subido ao monte, sentado e aguardado as multidões irem embora. Como quem diz assim, vocês estão vindo atrás de mim só por interesse, né? São tudo um bando interesseiro. Então eu vou sentar aqui e também não vou curar mais ninguém. Vai ser só quem quer o meu coração realmente. E vou sentar aqui. Teria sido um verdadeiro teste de resistência para a multidão. Alguns talvez, quer saber? Não está valendo tanto a pena assim. Eu vou atrás de um outro guru espiritual, eu vou no templo oferecer algum tipo de sacrifício, eu vou ir consultar alguma médium, eu vou ir num centro de algum outro tipo de atividade espiritual, eu vou para uma benzedeira, eu vou oferecer um sacrifício para um deus pagão, eu vou dar meus pulos. Jesus, tu era só mais uma opção dentro das tantas que eu tenho. Alguns provavelmente teriam desistido já de bate-pronto se Jesus tivesse feito isso. Outros talvez ficariam ainda mais um tempo. Porque quando se vive situações desesperadoras, se é capaz de coisas que antes pareciam inalcançáveis. Porque quando nós estamos desesperados por alguma coisa, a gente espera. Se o prêmio é garantido, você espera. Por exemplo, imagine que agora, enquanto estamos aqui no culto, você recebe uma notificação no seu celular do seu banco. E diz assim, você recebeu uma transferência Pix no valor de 100 mil reais. Obviamente, você veria somente o término do culto, após o término do culto, porque no horário do culto você não está vendo, né? E aí, você não consegue fazer uso desse valor pelo aplicativo do seu celular. Por algum motivo, por ser um valor tão expressivo, o teu banco bloqueou essa ação por achar que pode ser algum tipo de golpe ou fraude. E solicita que você vá ao banco. Então você vai ao banco. Só que você chega lá
e tem uma fila enorme. Você chega lá, você sobe as escadas, você vai para uma sala separada e você recebe a seguinte notícia. Não é só você que ganhou esse prêmio. Mais 100 pessoas receberam esse prêmio. Só que a tua senha é a número 100. E nós vamos ter que atender todas hoje. Então nós vamos fazer um plantão aqui e a gente vai ficar até atender a 100. Só que é uma burocracia enorme. Leva no mínimo 1 hora para atender cada pessoa. Então você vai ficar mais de dias dentro do banco. E tem uma regra. Se você sair do banco, você perde. Você iria embora? Não precisa responder. Eu não me considero um cara ganancioso ou ambicioso. Mas é ruim que eu ia embora, gente. 100 mil é 100 mil, fala sério. Mas por que eu ficaria lá? Porque o resultado é garantido. Por que essa atitude extrema é necessária? Porque talvez na maioria dos casos existem contas para pagar ou coisas a se comprar. Então sim, se Jesus apenas tivesse sentado e ficado em silêncio, poderia ser um verdadeiro teste de resistência. Alguns iriam embora logo no início, mas outros, por querer tanto um milagre, permaneceriam ali, plantados no pé do monte, querendo aquilo que Jesus poderia dar e não aquilo que Jesus queria gerar dentro do coração das pessoas. Adotar uma postura física diferente, então, não seria suficiente para que as pessoas entendessem o que deveriam buscar em Jesus. Atente para o fato de Jesus ensinar dizendo: não adianta você cair naquele mito. Pregue a todo tempo, se necessário, use palavras. É necessário, use palavras. Eu sou surdo, eu não aprendi a falar libras. Ou qualquer outro tipo de gesto. Qualquer outra forma. Mas existe a necessidade de expor e não apenas de fazer algo esperando que as pessoas enxerguem diferença. É uma parte do caminho, é claro. Mas Jesus ensinou dizendo, falando. Ele abriu a boca e disse-lhes. Perceba que quando Jesus abre a boca para falar para aquela multidão e também para os seus discípulos que estão ali ao redor, Jesus não ensina 5 passos para isso. Ou 10 formas de alcançar aquilo. Como fazem os coaches espirituais da nossa época. 3 maneiras para você se livrar de determinada coisa. E a gente gosta disso. A gente gosta daquilo que é pragmático. Só me diz o que tem que fazer, Jesus. Que eu faço e ponto. Mas Jesus está muito mais interessado no nosso coração. Citando mais uma vez o autor Lloyd Jones, que é autor de um dos ensaios, um dos estudos mais famosos e consultados a respeito do Sermão do Monte da nossa atualidade, ele escreve o seguinte: sempre nos deveríamos lembrar que o Sermão do Monte é uma descrição do caráter do crente, e não um código de ética ou de moral. Não é apenas sobre, Jesus me diz o que eu tenho que fazer só. O que Jesus ensina aqui, que porque os discípulos são discípulos, eles devem agir como discípulos. Não é que eles devem agir como discípulos para então se tornarem discípulos. Mas é porque eles são discípulos, eles devem agir como discípulos. De uma forma geral, o Sermão do Monte ele pode ser dividido em 2 grandes partes. A primeira parte do Sermão do Monte ele vai falar sobre o caráter. Aquilo que o cristão é. Está no campo do ser. E a segunda parte
vai falar sobre conduta. É sobre o fazer. Só que o fazer vem depois do ser. Você entendeu o problema? Muitos se aproximam de Jesus querendo saber o que tem que fazer. Muitos de nós levamos ou tentamos fazer a manutenção da nossa vida com Cristo na base da religiosidade. Fazer. Como um funcionário, como um empregado, como um contratado. E não como um filho. As multidões formadas por interesseiros, distraídos ou simplesmente esforçados na força do seu próprio braço, não conseguem ouvir e praticar os ensinos de Jesus. A multidão está sempre preocupada com um comportamento aceitável e não com um coração agradável. A multidão está sempre preocupada em não ser surpreendida. A multidão está sempre preocupada que as pessoas não vejam. Que as pessoas não me peguem fazendo determinada coisa. Por isso que a gente peca no secreto. É por isso que a gente não sai por aí fazendo as nossas barbáries. Falando aquilo que vem na mente. Agindo da forma como a gente acha no momento ali da reação simplesmente diante das coisas. Muitas vezes não é por amor a Cristo, mas é por amor a nós. Como é que os outros vão me enxergar se eu, ao bater o dedo na quina da cama, falar um palavrão? Ou se eu derrubar a minha Bíblia aqui na igreja e soltar um palavrão? Eu lembro de uma pessoa que qualquer coisa que acontecia, não chega nem a ser acidente. Eu vou usar a ilustração aqui para você entender. Vou citar o exemplo aqui para você entender. Mas qualquer coisa que acontecia, ela dizia, diabo. Caía a tampa de uma panela, diabo. Praga. Agora, se tivesse um pastor, um padre, o Papa dentro daquela casa, a pessoa ia derrubar a tampa da panela e dizer, fazer o quê, né? É só lavar. Ela não quer que a outra pessoa veja o coração dela. Isso não é nada além de religiosidade. Fazer ou deixar de fazer para que os outros vejam ou não vejam. Quando o chamado de Cristo é para ser. Porque daí a gente não precisa se preocupar com o que os outros vão ver ou não. Porque o que eu sou sempre aparece. Chega um momento que as outras pessoas cansam de acreditar nas nossas farsas, nas nossas máscaras. Chega um momento que nós nos cansamos de viver como hipócritas. Chega um momento em que Deus, o próprio Deus, diz, Deus, chega. Essa multidão que seguia Jesus, provavelmente não seguia Jesus com seus ídolos. Não seguia Jesus com fazendo culto pagão atrás de Jesus. Porque sabiam que Jesus não aprovava aquele tipo de comportamento. Mas essa multidão não desejava um coração agradável a Deus. Muitas vezes nós meditamos sobre isso de uma forma muito superficial. Você já ouviu esse tipo de coisa? Quem somos nós? Nós somos as multidões ou nós somos os discípulos? Só que a gente tem que entender que dentro desse público chamado multidão, existem muitos tipos de pessoas. E existem muitas pessoas religiosamente boas, religiosamente aceitáveis, mas não necessariamente agradáveis a Deus. E é claro que nós precisamos olhar para o nosso coração e perceber se nós não somos assim. Porque talvez você está ali, no pé do monte,
no esforço de manter um comportamento aceitável, na expectativa de que o milagre será derramado, de que vai chegar a senha, número 100, e vai chegar a tua vez. Enquanto o que Deus está querendo fazer é trabalhar o teu coração. Enquanto o que Deus está querendo fazer é gerar em você um coração agradável a Ele. Bom, diante disso, portanto, para ouvir e praticar. Por que ouvir a Jesus? Jesus subiu ao monte, Jesus viu as multidões, ele parou, subiu, ensinou, dizendo, falando, pregando. Mas por quê? Aquilo que ele tem para falar merece atenção. Bom, no capítulo 1, Mateus mostra que Jesus é o Messias aguardado. No capítulo 2, que ele é o verdadeiro rei de Israel. No capítulo 3, que ele é o Salvador do mundo. No capítulo 4, que ele é o Deus presente e ativo em nosso meio. Então, sim, nós devemos ouvir. Ele é digno de atenção. Mas isso ainda parece que fica muito geral. Porque eu devo ouvir a Jesus. Porque esse é o tema do sermão dessa noite. Está no imperativo, ouça a Jesus. Mas talvez a sua pergunta é, por quê? Por que eu? Por que você deve ouvir a Jesus? Bom, porque Jesus vê você. Na sua luta contra a dor da enfermidade, Jesus vê você. Na sua batalha espiritual, na guerra contra o pecado, Jesus vê você. Jesus vê você e enxerga o seu coração completamente desnudado diante dele. Ele sonda e conhece os mais profundos afetos de quem você é. O mais íntimo da tua alma, Deus vê. Jesus vê. E isso serve tanto para a multidão, como para os seus discípulos. Você deve se lembrar que em Apocalipse, a partir do capítulo 2, Jesus escreve as cartas para as 7 igrejas do Apocalipse. E a cada uma das cartas, a cada uma das igrejas, Jesus inicia dizendo, eu conheço você. Eu sei quem você é. Jesus vê você. Por que ouvir a Jesus? Porque Jesus para por você. Ele não está apressado demais ao ponto de não poder sentar para que você se aproxime dele. Imagine a cena. Jesus sentado, esperando você ouvir a voz dele. Parar de fugir dele. E se entregar completamente a ele. É isso que um dos líderes dos discípulos, o apóstolo Pedro, vai escrever na sua maturidade. Em uma das cartas de Pedro, já lá sendo um cristão maduro, ele escreve sobre o desejo de Deus, sobre a compaixão de Deus, sobre a paciência de Deus, a paciência de Deus em aguardar aqueles que vão se arrepender. Deus espera pacientemente para que você ouça o seu chamado. Ele não está apressado demais. Ele não é como a gente, refém do tempo, refém do calendário, refém das atividades. Não, Deus criou o tempo.
e dobra o tempo de acordo com os seus próprios propósitos. Sendo assim, como falamos no domingo passado, não é que Deus tarda e não falha. Ele não tarda e nem falha. É o momento certo, na hora certa, nas circunstâncias certas. Ele não está apressado. Ouça Jesus chamando você e o esperando você aproximar-se dele. Ele não está ocupado com coisas mais importantes que o impeçam de esperar você sentar-se aos seus pés. Ele tem muita coisa para fazer. Se tem alguém que trabalha, é o nosso Deus. Lidar com a gente não é fácil. Mas ele não está lidando com coisas mais importantes ao ponto de ser impedido de esperar você. Ouça Jesus. O chamado que ele fez a você. Vem, siga-me. Não venceu. Não perdeu o prazo de validade. Jesus chama você. Por que ouvir a Jesus? Porque Jesus quer ensinar a você. Mais do que ninguém, ele sabe que você não está pronto. Mais do que ninguém, ele sabe o tanto que você precisa ser aperfeiçoado. Mais do que ninguém, ele sabe dos seus pecados, das suas lutas, dos seus vícios, dos seus costumes desgraçados, dos quais você não consegue abrir mão. Mais do que ninguém, ele sabe do seu ímpeto para o pecado, da sua inclinação para o mal. Mais do que ninguém, ele conhece o coração orgulhoso, duro e engessado que nós temos. E é por isso que ele diz: venha a mim. Por que ouvir a Jesus? Porque ele não espera que você venha pronto. Ele não chamou você pronto. Jesus quer ensinar você. Ele quer lidar com as tuas dores. Ele quer lidar com as tuas manias. Ele quer lidar com os teus medos, com os teus pecados, com os teus vícios. E ele vai lidar como ninguém. Com seriedade e mansidão. Cristo deseja ensiná-lo sobre a vida verdadeira. É o que nós aprendemos em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Venham a mim. Ouça a Jesus. Você não veio aqui para me ouvir. Ouça a Jesus. Venham a mim. Muitas vezes, eu falo sobre o sono, eu falo sobre a distração, eu falo sobre o aparente desinteresse de algumas pessoas enquanto a pregação está sendo feita. Mas eu quero dizer para vocês que já faz muito tempo que eu deixei que isso me afetasse de alguma forma. É claro que eu fico incomodado. Eu estou aqui falando para você, você está abrindo a boca do tamanho do leão. É claro que se incomoda. Mas muito antes de subir aqui e ver a reação de qualquer um, eu sei que a coisa mais importante é que ouçamos a Jesus. Então a minha única preocupação, e é justamente o que eu converso com os guris, o Júnior e o Silvano, quando eles vão pregar também, é pregar de tal forma que, se discordarem do sermão, estejam discordando do texto, da Bíblia,
e não do pregador. Então você não precisa ouvir a minha voz. Você não precisa nem olhar para mim. Mas ouça a Jesus. Quero convidá-lo a se colocar em pé para nós orarmos. Se você se sentir à vontade, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos liberte de todo e qualquer tipo de obstáculo, seja natural ou espiritual, que tem nos impedido de ouvir a Tua voz. Que tem nos impedido de ouvir o Senhor. Sonda o mais profundo do nosso coração nesse momento. E toca naqueles lugares que ninguém pode tocar. Nem nós. Aqueles lugares que ninguém sonha que existem. Aquelas inclinações, tentações, pecados. Liberta-nos de todo tipo de religiosidade. E nos faz abraçar a verdadeira religião. Liberta-nos das ações satânicas que têm se levantado contra muitos de nós. E talvez na vida de alguns, ainda Satanás possui o poder de domínio, poder de cegar, poder de destruir, porque ainda são reféns, escravas dos seus pecados. Mas eu penso em nome de Jesus, que ouçamos a Tua voz, que ouçamos as Tuas palavras. Não apenas com a nossa audição natural, mas com o nosso coração, com a nossa alma. Pai, eu suplico, abre os nossos ouvidos, Senhor, para que ouçamos a Ti, para que aprendamos de Ti, daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, nos ajude a ouvir e crer na Tua palavra quando ela diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós queremos, Senhor, essa noite, ao ouvir a Tua voz, render os nossos corações a Ti e clamar que Tu reine em nós, soberano como Tu és. Que Tu reine sobre o meu coração, que Tu reine sobre o coração dos meus irmãos. Que o Senhor chame aqueles que ainda fazem parte da multidão, aqueles que estão longe e aqueles que estão bem perto, mas que ainda fazem parte da multidão, que ainda não creem no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos aqui quem Tu é. E diante da Tua postura de sentar e nos ensinar, nós queremos ouvir, queremos aprender,
queremos que o Senhor reine sobre nós. Em nome de Jesus. É a nossa oração. Amém. Jesus nos chama para aprender dele aos pés desse monte. E hoje nós demos o primeiro passo. Eu quero convidar você a fazer parte disso, a aprender aquilo que Jesus falou dizendo. Nós iniciaremos no próximo domingo a primeira grande parte do Sermão do Monte, onde Jesus nos ensina sobre o paradoxo da felicidade. O que é ser feliz de acordo com o padrão de Jesus? Não fique de fora, junte-se a nós e vamos celebrar e aprender sobre Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana e nos vemos na quinta-feira às 19h.